Shalom, shalom, bom dia! O dia começa radiante quando nós estamos na presença de Deus, ainda que com olhos marejados, ainda que ansiosos, ainda que agitados e preocupados, você não vai sair da presença de Deus da mesma forma que você entrou. Isto é certeza. No devocional de hoje, nós vamos ler Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6. Vamos ver qual é o nosso tema hoje. Tiago 4, versículo 6 diz o seguinte: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui está falando que Deus resiste aos soberbos. Quem é soberbo? A pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela anda de mãos dadas com a independência e a autossuficiência. Eu me acho capaz de fazer todas as coisas sem Deus. Eu me acho, eu sou independente. Se der tempo eu oro, se não der tempo eu não oro, porque eu sei resolver todos os problemas. Aí o Senhor, Ele olha para você e fala: você precisa de mim o tempo todo. A humildade é depender de Deus. A humildade é reconhecer que eu tenho uma força limitada, que eu tenho uma sabedoria limitada. E nos dias em que nós estamos vivendo com problemas tão acima da nossa capacidade para resolver, eu não preciso de Deus só um dia ou outro, eu preciso de Deus todos os dias. Esta é a necessidade de fazer um devocional todos os dias, é a humildade. Sabe, você está falando sem palavras para Deus, você está mostrando pela tua atitude de que você precisa dele todos os dias, de que você busca a presença dele quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quando a gente olha para a Torre de Babel, essa é uma atitude de soberba. Aqueles homens queriam subir ao céu. Eles não queriam ir para o inferno, eles queriam subir ao céu, está escrito isso. Eles queriam subir ao céu para quê? Para ter poder. E eles queriam subir ao céu um projeto, mas sem Deus. Quantos projetos você tem sem Deus? Você, no teu trabalho, na tua vida espiritual, em relação aos teus filhos, quantas vezes você fez projetos sem consultar Deus, sem pedir a bênção de Deus, sem pedir a orientação de Deus? Uma qualidade Davi tem, entre muitas, não era perfeito, mas ele tinha, se você reparar, leia 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, então você vai ver uma característica de Davi em que ele buscava a Deus o tempo todo. Quando tudo dava certo, ele buscava a Deus. Quando tudo dava errado, ele buscava a Deus. Ele pedia orientação para Deus, ele enfrentava uma batalha e ele falava: Deus, eu vou ou não vou? Qual é a tática que eu uso? E o Senhor falava: vai, ou o Senhor falava: não vai. Ele dependia, por isso que ele tinha tanta vitória. Davi foi o rei que mais expandiu território. Ele deixou uma herança para o seu filho Salomão incrível. Não estou falando só de ouro e prata, mas uma herança de paz, uma herança de estender o território. E por que ele tinha esse legado para deixar para o seu filho? Pela humildade do coração de Davi. Ele tinha uma humildade, ele errava, ele pedia perdão e não cometia o mesmo erro novamente. Ele consertava o seu caminho, que em hebraico é techuvá. Techuvá é arrependimento, mas é mudança de caminho. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso, você lamenta não ter dado certo. Agora, arrependimento é você se entristece profundamente porque tudo deu errado e você reconhece que o erro foi você que cometeu, porque você se afastou de Deus. Inclusive, o próximo versículo, ele fala sobre isso, o quanto a soberba faz com que você se afaste de Deus. Quantas vezes reis de Israel, depois que subiam ao trono, eles não lembravam mais de Deus. E aí é aquele mau reinado e aquele reinado que leva à destruição de todo o povo. Mas olha o versículo seguinte em Tiago capítulo 4, no versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês.
Olha que mensagem incrível. Quando você chega perto de Deus, Ele chega perto de você. Ambos se aproximam. Você vai para perto de Deus e Deus vem para perto de você e Ele te escuta bem de pertinho. Esta é a força do devocional. Você ora e Deus se aproxima da sua casa. Você já começa o seu dia com grande bênção, com grande glória e grandes testemunhos. E eu quero te dizer que aqui está falando, você só pode resistir ao diabo, a Deus não. Não resista àquele chamado em que, sabe aquele incômodo que você, puxa, eu queria orar agora, senti uma necessidade de orar pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha mãe. E às vezes esse aviso suave que é da parte do Espírito Santo, você negligencia. Daqui a pouquinho eu faço isso. E você acaba não fazendo. Quando você resiste ao Espírito Santo, você pode estar correndo grande perigo. Resiste só ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Na tua vida de devocional, porque quando você ora, ele não pode ficar perto, ele vai bater em retirada. E quando você ora, você sai como Jesus do Getsemane. Você lembra? Jesus estava em grande agonia, grande tristeza, ele chorou, ele orou no Getsemane, mas quando ele levantou, todos os soldados caíram por terra. Por quê? Porque Jesus resistiu à tentação do diabo de desistir da cruz, por isso que ele falou, faça-se a sua vontade, não a minha vontade. E ele se levantou com grande glória, ele se levantou com grande unção, e ali todos os seus inimigos caíram por terra. Quando você sai do teu momento de oração, se Deus abrisse seus olhos naturais, você veria como os teus inimigos, não estou falando de carne e sangue, porque os teus verdadeiros inimigos, eles não são carne e sangue, mas todos são as trevas. Então você veria os planos das trevas caírem por terra. Você veria o que Jesus viu quando em Lucas 10, quando os discípulos voltaram, depois de ir pelas aldeias, entrando nas casas, declarando Shalom, Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um raio do seu trono. E eles estavam só declarando Shalom nas casas. E aonde que Satanás caiu? Porque a vontade e o reino de Deus era implantado em cada casa onde estava sendo dito Shalom. Por isso é a força da palavra Shalom, que é paz. Não é qualquer tipo de paz, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Lembra todo centurião? Ao pé da cruz, vamos para o pé da cruz, né? Tinha um centurião. E todo centurião, ele foi programado para matar, para destruir. Mas aquele centurião estava impactado com a presença de Jesus, com o amor de Jesus, com o perdão de Jesus. E quando ele começou a ver o poder de Deus sendo liberado, quando tudo ficou escuro, quando veio o terremoto, quando Jesus entregou o seu espírito, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e ele declarou sem vergonha nenhuma, ele disse verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando você declara aqui no teu devocional verdadeiramente Jesus é o Rei, é o soberano, é o Filho de Deus, toda arrogância, toda soberba cai por terra e você reconhece que você precisa do poder dele. E aquele centurião teve a vida transformada porque ele foi humilde e reconheceu que só Jesus é Rei, que só Jesus é Senhor. E eu quero dizer que ele é o Rei e o Senhor da sua vida, e é neste momento nós vamos orar. E neste momento que nós vamos orar, coloca aqui nos comentários todos os seus pedidos de oração e não deixe de colocar, porque nós levamos para a igreja e é a força da oração. E vamos orar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos agora, de forma humilde, declarar que só o Senhor é Rei, só o Senhor é o nosso Salvador. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa entrar agora na casa de cada pessoa. Senhor, que o teu poder seja liberado sobre essas situações, sobre toda angústia, sobre todo motivo de preocupação e ansiedade. Senhor, traz alívio, traz refrigério, traz a tua libertação, porque teu nome é libertador, o Deus libertador, o Deus resgatador. Confiamos que o Senhor está nos ouvindo e confiamos, Senhor, que
teremos muitos testemunhos no milagre. Eu declaro que todo enfermo seja tocado agora pelo Deus que cura e o Deus que sara. Não só a enfermidade física, mas toda a enfermidade da alma seja tocada por ti agora, em nome de Jesus. E agora que você terminou o devocional de hoje, não saia sem antes você deixar o seu like, e eu te convido para entrar no grupo de WhatsApp. Sempre tem alguém que pergunta, está no link fixado aqui. Você tem que abrir os comentários para você ver o link onde está no comentário fixado neste devocional. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho no nosso vídeo das 18 horas.